Olá! Hoje a nossa aula é sobre conjuntos. Então a gente vai ver características de conjuntos, características de escritas de conjuntos. Vamos pegar primeiro, para a gente começar a trabalhar, um exemplo. A gente vai pegar as letras da palavra aluna e a gente vai formar um conjunto com essas letras. Primeira coisa muito importante: não se repetem elementos dentro de um conjunto. Então a gente vai formar um conjunto, tomando cuidado com já esse detalhe. Além disso, eu vou escrever esse mesmo conjunto de 3 formas diferentes. A primeira forma é muito conhecida, chamada de forma tabular ou forma analítica. É usual a gente escrever um conjunto nesse formato. Mas existe também o que a gente chama de representar o conjunto através de uma característica, de uma propriedade desses elementos. Esse conjunto a gente lê x, tal que, aquela barrinha tal que, x é letra da palavra aluna. Então, está resumido que todos os elementos desse conjunto são letras da palavra aluna. A gente pode também representar esse mesmo conjunto através de um diagrama. E aí, observa os detalhes. No diagrama, ó, cada pontinho marca a existência de um elemento. Quero falar muito sobre os detalhes da nossa forma analítica. A forma analítica é a forma que a gente usa muito. Ela é muito usada na análise de conjuntos, em operações de conjuntos. Então, é muito importante que vocês saibam escrever todos os detalhes para não comprometer a sua escrita. Primeira coisa super importante, e isso é válido para as 3 formas que a gente utilizou. O conjunto tem um nome. A gente usa uma letra maiúscula para representar esse conjunto. Então, o meu conjunto é chamado de conjunto A. Se eu tivesse na mesma questão, no mesmo contexto, mais de um conjunto, seria necessário que eu usasse uma outra letra maiúscula para representar. Então, eu posso escrever dados os conjuntos A e B para diferenciar os dois. Quando a gente usa a forma analítica, é fundamental que a gente separe os elementos. A gente está listando os elementos, então vamos separá-los por vírgula. Não é tracinho, não é pontinho, é vírgula ou ponto e vírgula. Se você estiver escrevendo algum conjunto que tenha número decimal, pode deixar dúvida, né? Onde está a vírgula direitinho, usa ponto e vírgula para separar os elementos. Só não esquece de uma coisa: começa e termina por chaves, tanto na forma analítica quanto se você for descrever as características de um conjunto. Lembra de abrir e de fechar chaves, tudo bem? Quando você for escrever um elemento, pertence a um conjunto. Então, eu quero, por exemplo, escrever L pertence ao conjunto A. Tudo bem, L é um elemento do conjunto A. Mas eu não posso escrever isso em português. L pertence ao conjunto A é uma frase escrita em português. A gente precisa escrever em linguagem matemática, o famoso matematiquês. Esses são os símbolos oficiais que estão na sua tela. Esse E redondinho é o pertence. E o E redondinho cortado é o não pertence. Então, no nosso caso, a gente tem A, L, U, N pertencem ao conjunto A. Qualquer outro elemento diferente, seja uma letra, um número, um símbolo qualquer, não pertence, que seria esse E redondinho cortado. Então, no nosso exemplo, R não pertence ao conjunto A. Talvez você esteja pensando, e aquele símbolo que parece um C, né? Parece um C cortado ou um C ao contrário. Esses símbolos não são usados para elementos de conjuntos. Se a gente quer escrever que um elemento pertence ao conjunto, é o E redondinho. O não pertence é o E redondinho cortado. Esses outros símbolos são usados para subconjuntos de um conjunto. Mas o que é mesmo o subconjunto de um conjunto? Os subconjuntos são novos conjuntos formados a partir de um conjunto original. Então, quando você for formar um subconjunto, você precisa usar apenas elementos que pertençam ao conjunto original. Vou ilustrar, vou dar um exemplo para a gente entender bem. Eu criei aqui o conjunto A, formado pelos elementos 1 e 2. Formar agora os subconjuntos do conjunto A significa sim ou não para o número 1 e para o número 2. Então, eu posso dizer sim apenas para o 1 ou apenas para o 2. Mas eu posso dizer sim para os dois. Mas eu posso dizer não para os dois. Isso me dá um total de 4 subconjuntos possíveis, sendo que
o conjunto formado apenas pelo número 1 ou o conjunto formado apenas pelo número 2, esses conjuntos são chamados de conjuntos unitários, porque eles têm apenas um elemento. O conjunto que não tem nada dentro, onde a gente abriu e fechou chaves, é o conjunto vazio, lembra dele? Mas talvez você esteja lembrando do vazio com aquele símbolo que parece um zerinho cortado. Então, esse símbolo também representa o conjunto vazio. O conjunto vazio tem duas representações possíveis: as chaves sem nada dentro e esse que parece um zerinho cortado. Mas olha só, ou é um ou o outro. Não pode botar um dentro do outro. Se você colocar esse que parece um zerinho cortado dentro das chaves, virou um conjunto unitário. E a gente queria escrever um conjunto vazio. Tudo bem? Frases escritas em português. Esse conjunto, formado apenas pelo número 1, é subconjunto de A. Em linguagem matemática, o nosso matematiquês, o conjunto formado pelo número 1 está contido no conjunto A. Ou a sentença equivalente escrita de outra forma. O conjunto A contém esse conjunto cujo único elemento é o 1. E da mesma forma, eu poderia escrever para qualquer um dos outros subconjuntos, respeitando o que a gente já conversou. Para subconjuntos, a gente usa está contido, contém, não está contido ou não contém. Pertence ou não pertence é para os elementos dos conjuntos. Tudo bem? Outros subconjuntos do conjunto A gente usa a mesma nomenclatura. O conjunto cujo único elemento é o 2 está contido em A, ou A contém esse conjunto. 1, 2 está contido em A, ou A contém esse conjunto. Vazio está contido em A, ou A contém o conjunto vazio. Lembra que tanto faz, né? Escrever conjunto vazio com as chaves sem nada dentro, ou aquele que parece o zerinho cortado. Se eu pegar todos os subconjuntos de um conjunto e reunir num conjunto só, eu formo o que a gente chama de conjunto das partes de A. O conjunto das partes de A tem como símbolo a letra P maiúsculo e A entre parênteses. Então, P de A, porque o nosso conjunto se chama A. Se fosse outro conjunto, B, seria P de B. Abre chaves, lista todos os subconjuntos, fecha chaves. Esse é um conjunto formado pelos subconjuntos de A. Esse é o conjunto das partes de A. Vamos pegar um outro exemplo? Eu peguei agora um conjunto B, que tem 3 elementos, 4, 7 e 9. E eu quero formar todos os subconjuntos dele. Formar os subconjuntos dele significa dizer sim ou não para cada um desses números. Então, eu posso dizer sim apenas para um deles. E, nesse caso, eu teria 3 subconjuntos unitários. Eu poderia dizer sim apenas para 2 deles. Eu poderia dizer sim para os 3 e eu poderia dizer não para os 3, me dando um total de 8 subconjuntos. Tudo bem? E se o meu conjunto original fosse um conjunto unitário? Percebe? Não vai ter muita opção, né? Eu vou ter a opção de dizer sim para o número menos 3, quero formar um conjunto com esse elemento, e não quero formar um conjunto com o elemento menos 3. Como ele era o único disponível, acabou ficando vazio. E nesse caso, o meu conjunto tem apenas 2 subconjuntos. Eu te convido para a gente dar uma olhada nos 3 exemplos que a gente fez. A gente pegou um conjunto que tinha um elemento e viu que ele tinha 2 subconjuntos. Um conjunto que tinha 2 elementos, a gente viu que tinha 4 subconjuntos. Um conjunto que tinha 3 elementos, a gente viu que tinha 8 subconjuntos. É muito fácil a gente intuir que se eu pegar um conjunto que tenha 4 elementos, ele vai ter 16 subconjuntos. 5 elementos, 32 subconjuntos. Então, observa que o número de elementos de um conjunto determina quantos subconjuntos esse conjunto tem. A quantidade de subconjuntos de um conjunto é uma potência de 2. Então, observa, um conjunto que tem um elemento tem 2 elevado a 1 subconjuntos. 2 elementos, 2 elevado a 2 subconjuntos. 3 elementos, 2 elevado a 3 subconjuntos e assim sucessivamente. Então, um conjunto que tem n elementos tem 2 elevado a n subconjuntos. Esse 2 vem do fato da gente dizer sim ou não
para cada um dos elementos. São duas opções: dizer sim, vou utilizar, ou não, não vou utilizar. Mas você vai entender melhor esse conceito assistindo às aulas de análise combinatória. Tudo bem? Subconjuntos de um conjunto. Podemos ter subconjuntos unitários, subconjuntos com 2 elementos, com 3 elementos, depende de quantos elementos tem o conjunto original. Os subconjuntos, de maneira geral, são chamados de subconjuntos próprios. O próprio conjunto e o conjunto vazio são sempre subconjuntos de qualquer conjunto. Esses são chamados de subconjuntos impróprios. Hoje a gente fica por aqui e a gente se vê numa próxima aula. Um beijo e até a próxima!